Vamos começar hoje, então, pela nossa prece. Vou pedir a Jane para fazer a nossa prece. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, nosso Mestre amado. Aqui estamos reunidos com a intenção de realizarmos mais um estudo. E como nada acontece por acaso, talvez a página que iremos ler, refletir sobre ela, e, se possível, até trocarmos ideias sobre o seu conteúdo, talvez seja aquele assunto, aquele aprendizado que vai ser importante, como sempre o é, para todos nós que aqui estamos em busca justamente de adquirir conhecimento que possa nos beneficiar, assim como também, através das nossas atitudes que mudam com os estudos realizados, que nós possamos também multiplicar o que aprendermos hoje aqui, ou o que discutirmos, o que revisitarmos, porque nem sempre é um assunto, é um tema novo. Quase sempre, aliás, é um tema que já visitamos. Mas todos eles, de qualquer forma, novos ou antigos, são sempre úteis para adquirirmos conhecimento, vivência, enfim, temos material para aprimorarmos o nosso espírito e também no nosso dia a dia podemos ter material para utilizar nos momentos que surgem, nas oportunidades benditas que sempre aparecem, nos oportunizando sempre o aprendizado, utilizando também aquilo que nós vamos escolhendo através de uma leitura, de uma palestra, ou nesses momentos em que podemos nos reunir para juntos construirmos algo de importante que vai nos ajudar. Então, ser conosco, Jesus. Ser conosco, nos inspirando, nos amparando, sugerindo às nossas mentes que fiquem alertas para que nós possamos, então, contribuir umas com as outras nesses momentos de aprendizado. Graças a Deus, a Ti, Mestre, e fica sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos ler a página. Ver que eu aumento aqui. Vocês estão. Deixa eu ver onde está aqui. Está dando para ler? Eu estou conseguindo ler de óculos e bem pertinho, mas está Eu bem pequenininha a letra. para diminuir, para aumentar. Passado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso fora aqui. Peraí.
Aumentou muito. Acho que assim aumentou muito. Peraí. Acho que assim tá bom. Agora tá dando para ver? Agora eu não estou vendo a página. Ah, tá. Melhorou bastante. Eu não sei os outros, vocês estão vendo? Estão lendo? Então a gente vai dar uma lida na página toda, depois a gente vem pegando os trechos, porque já que nós não lemos anteriormente, para comentar. Você é seu remédio. É do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Dr. Deepak Chopra. Ele que diz isso, né? Viver sem amor, um médico, né? Compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Então, já a gente cria a doença, né? E a gente é o remédio. Então, vem a mensagem, o texto do José Carlos de Luca. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo? Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual, descem para os níveis físicos em forma de doença das mais variadas espécies? Chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores, para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja sim curá-lo, para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Creia que você mesmo é o seu remédio ou seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A cura é o processo do regressar ao seu estado natural, à sua essência divina, na qual o amor e a alegria representem seu jeito saudável de viver.
É como um regressar à infância. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante a assimilação do brilhe a vossa luz. Creia que você é a luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu seu caminho. A enfermidade é um quarto escuro. Ponha a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Creia que você mesmo é o seu remédio ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. É bem interessante, aqui tem muita coisa para a gente trabalhar. O que vocês acharam da mensagem? Ó, não é para só a gente falar, não, hein? Vamos todo mundo participar. Ele começa aqui falando, né? Dizendo que nós somos o nosso próprio remédio, né? E ele pega esse trecho do Dr. Deepak Chopra, viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início de uma doença. Então, o início de uma doença é sempre o desamor, né? É sempre a falta de equilíbrio, de harmonia, de compreensão, de paciência, de tudo que a gente precisa nutrir dentro de nós, né? Desenvolvendo as virtudes para que haja mais harmonia, mais tranquilidade, para que a gente possa viver nesse mundo. Aí começa a mensagem dizendo: você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo? Eu acho que muitos de nós, sim, né? O que vocês acham? Eu acho que todo mundo, né, de modo, uns com intensidade maior, outros menor, mas a gente sempre tem esses momentos, né, que a convivência, além da familiar, assim, em mais larga escala, né, na sociedade ou no trabalho, enfim, eu acho que sempre a gente tem oportunidade de vivenciar esses sentimentos aí, né? Com certeza, todos nós. Ainda mais nessa época que a gente está passando, né? De tantos conflitos, né, existenciais, com tanta coisa ruim, né? Guerras íntimas, guerras entre os povos, né? E vocês, querem falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Então, Valéria, eu já li alguma coisa a respeito dessas doenças, né, que a gente traz e a gente mesmo causa, que determinadas doenças dessas a gente somatiza, por exemplo, em determinados lugares do corpo, né? Por exemplo, o câncer, são situações mal resolvidas, em determinados processos da sua vida que vai desencadear um câncer. Ou, por exemplo, pessoas que têm problemas na pele, né, dermatites, assim, proveniente de alguma outra doença que vem atacando determinados é, é,
áreas da sua vida, né? Então, parece que a gente atrai a doença de acordo com os problemas que a gente vai vivendo, né? Eu ouvi já falar sobre isso. Sim. Toda enfermidade é um desequilíbrio, né? Nosso, né? Ninguém está aqui para julgar nada, porque todos nós passamos por isso, né? E vamos passar ainda. Se não passamos, vamos passar, né? Ninguém está livre. Porque são situações que se iniciam, às vezes nem se iniciam nessa existência, se iniciam em existências anteriores, né? Não são gripes, nem doenças, vamos dizer assim, do mundo físico, né? Que doenças infecciosas, né? Algum sarampo, uma catapora, né? Embora isso possa vir a ser uma situação bem grave, dependendo da idade da pessoa e da questão de saúde que ela tem, que ela traz, né? Mas isso faz parte do mundo que a gente vive. Se a gente não tomar vacina, a gente acaba, de uma sorte ou outra, pegando, né? É, por, por falta de imunidade, baixa imunidade, enfim, uma série de coisas. Existem outras doenças, são doenças expiatórias, né, que a gente tem que passar, porque nós criamos essa doença, alimentamos ela com as frustrações, com a raiva, com ressentimentos, com mágoas, né, com, com situações não perdoadas, que perduraram praticamente uma vida inteira fazendo mal. Então, sempre que a gente tem esse tipo de emoção, um sentimento, e que ele perdura em nós, nós vamos vulnerar aquela área fica mais vulnerável no nosso organismo, né? E aí, se nós não melhoramos, aquilo vai se aprofundando, vai aumentando, né? Até que ela sai do corpo espiritual e vai para o corpo físico. Porque Até chama de somatizar, que a Ana é, até falou, eu acho. então isso acontece porque a doença precisa escoar por algum lugar, né? Então, o corpo físico, ele é como um mata-borrão, ele absorve, né? Todas essas fragilidades, todas essas questões não bem compreendidas, não bem resolvidas, como você falou, né? E traz para o corpo físico a E enfermidade. alimentadas, né? Por nós mesmos. Exato, é. Se eu tenho mágoa, se eu tenho ressentimento, né? É porque eu não aceitei aquilo, né? Então eu fico remoendo aquilo. E aquilo vai trazendo um desequilíbrio para determinada área, né? Pode ser o estômago, pode ser em qualquer lugar, né? Enfim, onde a gente tem uma maior fragilidade, porque quando a gente já vem com algumas fragilidades, mesmo com o corpo perfeito, né, aparentemente perfeito, a gente já traz fragilidades do passado, né? Então, A, elas a se. Ana até falou em doenças de pele. É, Essa parte é até muito comum, né? A pessoa não sabe por que aparece, volta, vai, volta, a pessoa não, às vezes não identifica a causa, né? é. Porque a causa das doenças está na nossa alma, né? Os tratamentos, a medicação, ela pode nos curar daquele problema apresentado, mas se a causa daquele problema ela não é retirada de nós, de nosso interior, né? Não é entendida, compreendida, não há um aceite nosso para uma mudança de comportamento, aquilo acaba voltando. Veja bem, quando Jesus esteve entre nós, ele curou muitas pessoas, mas nem todas elas ficaram curadas. A maioria voltou a enfermar, não é? Porque eles não compreenderam a mensagem,
de Jesus, assim como nós também ainda não compreendemos, né? Então, muitos ficaram bons, transitam momentaneamente, né, por um período, mas retornando à vida anterior que tinham, né, aquilo retorna novamente, que a causa é na nossa alma. Então, a gente precisa curar a nossa alma que está enferma, né? Por isso a gente está encarnado, né? Então, ele coloca, tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos, né? Porque a gente tem, né? Quando a gente fica zangada com alguém, quando a gente se incomoda com alguém, aquilo dá dor de cabeça, a pressão sobe, dá dor no estômago, enfim, uma série de problemas, não é? Então, ele coloca aqui, tem experimentado os reflexos físicos, né? Desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos, em forma de doenças das mais variadas espécies. Aí ele diz: chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual, né? Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia, né? Como é que a gente faz para mudar o botão da sintonia? Quem gostaria de falar? É fácil mudar o botão da sintonia? Hein, gente? É fácil? Não Acho é que não, fácil. né? A gente tem que vibrar, procurar vibrações mais elevadas, né? Pensamentos mais elevados, né? Mas assim, não é fácil, porque do jeito que a gente anda vivendo ultimamente, né? São muitas interferências negativas e a gente acaba, às vezes, assim, no dia a dia, se pegando, pensando coisas negativas, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu tenho que me policiar o tempo todo. É uma notícia de jornal, é um assalto, é uma situação vexatória, e você, às vezes, se omite de ajudar porque você fica tão impregnado daquilo, você acaba vibrando, né, no negativo também, né? A gente tem que eu, pelo menos, me vejo assim, me policiando o tempo todo para não vibrar É verdade, negativo. ainda mais nessa época que a gente está vivendo, muito, muito difícil, Complicado. né? Muito difícil. É isso, como a Ana falou, vibrar, né, num nível mais alto e fazer isso, se policiar para agir de modo diferente, porque às vezes a gente tenta fazer isso só com pensamento, né? Só no âmbito assim particular, assim íntimo, né? Mas a gente tem que mudar o nosso comportamento, que é a coisa mais difícil também, né? Porque a gente já está habituado, a gente já vive meio que no automatismo, né? Acontece isso, eu faço isso. Acontece aquilo, eu faço aquilo, né? Eu já tenho resposta pronta para quase tudo, né? Então a gente vive num padrão, não consegue sair desse padrão. A gente tem que conseguir sair desse padrão para poder mudar de sintonia, né? Que esse padrão é uma sintonia muitas vezes ruim, né? Para gente. A Então gente mudar pode criar oportunidades para mudar a frequência, como a Ana falou, a vibração, né? Através de música. Está sempre em casa, às vezes, botar uma música suave, uma música que faça você até sair daquele momento, você está ali, mas está envolvida na música. Nem presta muita atenção ao seu redor naquele momento, né? Às vezes a leitura é muito bom, mas às vezes a gente não está com paciência para parar e fazer uma leitura, né? Mas uma prece rápida também, não é? Procurar uma atividade que dê prazer, a gente sempre tem alguma coisa, né? Ou cuidar de uma plantinha, quem tem tempo em casa, né? Ou fazer assim, alguma coisa. Eu acho que a gente pode muito buscar essas oportunidades que nos beneficiam, né?
Tá? Eu Com acho, certeza. você não acha? Eleger coisas, né, que façam bem a gente. Por exemplo, esse momento, tudo isso que a Jane falou, e mais esse momento que a gente é, investe na gente, né? Que esse momento que a gente está aqui, a gente está investindo naquilo que a gente quer para a gente, na nossa intimidade, né? Esses momentos que a gente passa aqui estudando, refletindo, trocando ideia, né? Porque ninguém é professor de ninguém. A gente está todo mundo aprendendo aqui, está todo mundo no mesmo barco. Nos dão força, nos fortalecem diante dessas provas, né, que a gente está vivendo no mundo. Embora a gente não esteja muitas vezes diretamente ligada ou tem relação com o que acontece no mundo, de mal, de violência e então, isso tudo, mas isso, quando nós ouvemos através da mídia, como a Ana falou, isso nos Afeta, né? afeta, né? Porque a gente vê assim situações bárbaras acontecendo, né? Coisas sendo. Parece que o mundo realmente, nós estamos vivendo uma transição, né? Ele está de cabeça para baixo, né? E a gente, embora saiba, já tenha essa ciência de saber o que a gente deve ou não fazer, muitas vezes a gente é envolvida por essas emanações, por essas vibrações, né, que nos chegam. Muitas vezes a gente não quer, a gente está assistindo uma coisa, um programa de entrevista, uma coisa boa, positiva, de repente vem lá uma informação, né, ou no anúncio vem alguma coisa que choca, né, o noticiário, A guerra mesmo, né? Lá no Oriente Médio. A gente pensa que não, que não afeta a gente aqui. afeta todo o planeta, né? E aqueles mais sensíveis, aqueles que estamos, vamos dizer assim, buscando a nossa renovação, porque é isso que a gente está tentando fazer, né? Se renovar, né? Isso afeta mais, porque a gente está ganhando um pouco mais de conhecimento para saber exatamente o que é o bem e o que não é o bem, né? E muitas vezes a gente anda passo a passo com o mal que às vezes não é aparente, mas a gente sabe que é o mal pelas convicções, pelas colocações dessas pessoas. Então, nos choca às vezes até ver que você convive com pessoas que você não conhecia, né? E passou a conhecer por causa da turbulência que nós estamos vivendo. Então, chegou um momento que a gente está vivendo no mundo inteiro, no planeta, né? Que as pessoas perderam completamente o senso, o filtro, né? E elas, de uma certa forma, é bom, porque elas se mostram como são, e você, então, só não vê se não quiser, né? Se quiser fechar os olhos. Mas a gente tem que também aprender a ver, né? Para que esse olhar não nos traga abertura para contrairmos enfermidades. Porque muitas vezes, de uma situação que a gente identifica como um mal, falando de um modo geral, aquilo pode me afetar de tal forma que eu posso vir a enfermar. Então, eu sou afetada naquele primeiro momento, eu tenho que respirar, entendeu? A gente pede ajuda ao alto, né? Para que traga aquela tranquilidade, mas é necessário que a gente cultive essa tranquilidade para poder receber mais rapidamente, que se a gente vive na intranquilidade, né? Discutindo, brigando com todo mundo, estou dando um exemplo, né? Criando problema com todo mundo, a gente não tem esse sossego. Então, o nosso contato
A nossa conexão com o alto, ela existe, mas ela não é tão efetiva por causa da nossa forma de lidar com as coisas. Então, isso também é importante que a gente observe, né? Para que a gente possa mudar rapidamente o botão da sintonia, né? Sair de um clima pesado para um clima ameno, né? Que é o que a gente procura para viver. Nem sempre é possível, mas momentaneamente, na hora que a situação se apresenta, mas depois, quando você sai daquela situação, você tem meios de ficar tranquila, é, a serenar a sua mente, o seu espírito, orar, pedir ajuda, pedir por aqueles que estão no escândalo, né? E se colocar à parte, porque nós também estamos no mundo, sentimos os efeitos das situações, das guerras que o mundo está enfrentando. E aí eu não falo só das guerras com as bombas materiais, né? Mas as bombas espirituais que estão aí também para todo lado. Que cada vez que um local é despedaçado, é destruído, onde pessoas morrem, né, de maneira violenta, sem, aparentemente sem terem feito nada para isso. A gente sabe que tudo na vida, né? Não vamos entrar aqui nessa parte. Na verdade, a gente estudando a doutrina espírita, a gente vê que nenhum de nós é vítima. Todos nós que sofremos por alguma razão ou variadas razões, situações ou circunstâncias, não somos vítimas. Mas se não provocamos o escândalo, já estamos no caminho para permanecer nesse caminho de nos afastarmos do escândalo. Não sei se dá para entender. As pessoas muitas vezes têm dificuldade para ver isso. Agora, por outro lado, ninguém nasceu com a determinação ou a missão, ou seja lá que nome queira nos dar a isso, de matar alguém, de destruir algum país, porque seja lá por que for, não importa, né? Nós viemos ao mundo para realizar o bem, para construir a paz, para construir pontes de luz para que o amor, porque nós somos filhos do amor, né? Nós somos filhos de Deus, criação de Deus, do Criador. O Criador é amor, é misericórdia. Então, nós, quando não estamos nessa sintonia, nós estamos distantes do Criador, estamos afastados dele. E nesses tempos difíceis que a gente está passando, a gente tem que se aproximar cada vez mais do Criador. E a gente se aproxima assim, nesses momentos, através da oração. Eu até coloquei lá no grupo, não sei se todos viram, um médico neurologista falando sobre a oração, o que que a oração faz. Vocês viram? Incrível. Então, não é coisa de beato, né? Não é coisa de crente, de religião. É ciência. Porque tudo que Deus criou, tudo que Deus nos dá a oportunidade de criar também, é para o nosso bem. E o estudo ele vai abrindo espaço para o nosso entendimento cada vez ficar mais ampliado. E isso nos fortalecer nas bases de sustentação para a vida. Então, hoje nós estamos vivendo um mundo de guerra, violência grave de pessoas, né? Espíritos que estão encarnados, desequilibrados,
buscando apenas o poder, porque não sabem que a vida na matéria é transitória. Hoje você está, amanhã não está mais. E ninguém vai levar nada que pensou que construiu, né? O único bem que nós vamos levar é aquele que a gente fez ao próximo e a nós mesmos. Então, essas pessoas, elas não compreenderam ainda. Então, nós temos que orar por eles. Embora não concordemos com nada do que eles fazem, oremos por eles, para que a força do mal que eles carregam, né, se dissipe. Não vamos engrossar as fileiras do mal, vamos engrossar as fileiras do bem, né? Orando por aqueles que necessitam, mesmo que eles façam coisas ruins contra nós. Será o nosso escudo e será aquilo que estamos ofertando a Deus em relação a eles que estão nos fazendo mal. Estamos buscando para aqueles que fazem o mal a luz para eles, não é para nós, é para eles. E é assim que a gente deve fazer para poder modificar o mundo, né? Através das palavras, dos atos, dos sentimentos, das vibrações, das orações, do nosso comportamento no dia a dia, começar dentro da família, né? E daí irmos para frente. E ele continua aqui: o amor não é material, é sentimento que se converte, aqui, ó, na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico, né, tudo que nos envolve, vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Esse médico que você citou, ele não fala exatamente isso, né? Mas é isso. O nosso organismo, não é? Entende o que a prece traz, capta aquela energia, não é? E transforma em nosso benefício. E as células, elas entendem, né? É. Porque há muitos médicos que dizem: você está enfermo? Fale com as suas células. André Luiz já dizia. Esse médico, doutor, esse Chopa, né? Fala muito isso. Isso. Ele Ele diz que a já gente deve conversar com as nossas células. que você conversa e aí você vai, como o André Luiz dizia, que as células eram animáculos domesticáveis, né? A gente pode domesticar a célula ruim, a gente pode domesticar com a oração, conversando, né? Rogando a Deus para que essas células que a gente tem no corpo, que podem trazer doenças, multiplicar, né, enfermidades, elas possam ser extinguidas, né, que as células, os linfócitos T, né, as células que são soldados, né, possam dizimar, vamos dizer assim, né, no bem as células ruins, negativas, né, que trazem enfermidades para nós. Então, nós, com isso, estamos conversando com o nosso organismo, mas estamos conversando com Deus, né? Porque Deus está dentro de nós. Então, Ele nos dá todo esse ensinamento que a ciência também hoje está abraçando, né? Junto, não com religião, mas com espiritualidade, né? Porque os médicos mais avançados, né, em sensibilidade e em estudo, eles sabem que nós não somos só o corpo físico, né? Não somos só matéria, nós somos espírito, espírito imortal, né? Então, eles já têm uma outra visão sobre todas as questões, né?
das enfermidades, inclusive, e como tratá-las. Tudo isso vai mudando, né, com as descobertas que vão acontecendo. O E Divaldo não falava, Valéria, não tinha até aqueles vídeos, aquela de autocura. O Divaldo falava isso há quanto tempo? meditação é muito importante. Levanta um pouquinho teu rosto, tá O baixo meu, aí, assim, senão a gente só vê um pedacinho de você. O Divaldo tinha, deve ter pela internet, deve ter meditação com Jesus, é muito, muito interessante. Então, para que a gente é, faça, que a gente entra, quando a gente ora, né? Ora falando com o coração, nós e Deus, né? A gente se coloca por inteiro. Então, isso já traz uma mudança de sintonia, vai transformando, né, as nossas células, vão, vai aumentando a resistência, a nossa imunidade. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas enfermas que têm doenças graves, mas elas são tão espiritualizadas que nem parece que elas estão doentes, porque a doença não paralisa essas pessoas. Elas continuam dentro da condição, a fazer o que sempre fizeram. E não se deixam abater porque estão com isso ou estão com aquilo. Então, esse processo, né, de olhar para dentro, de fazer essa ponte, essa conexão com o alto, se manifesta no nosso organismo físico, espiritual e físico, né? Trazendo o alívio das enfermidades, minimizando as dores, né? As dores que temos no corpo. Muitas pessoas têm dores de cabeça, né? Então, isso tudo nós podemos fazer. Nós temos condição plena de fazer. Jesus falou, não é? É necessário que a gente entenda isso para que possa utilizar. e no final do texto, ele fala: brilha a vossa luz, quer dizer, nós temos, fomos criados já com todo o potencial para que nós possamos usar em nosso benefício, em benefício do próximo, do planeta, enfim. Mas nós já trazemos, a gente só tem que desenvolver, né? Exatamente, a gente tem que descobrir, né? Isso. Aceitar, descobrir, desbravar a nossa intimidade, Acreditar, estar, que né? nós podemos, que nós temos Nós, isso conosco. nós temos essa condição. Claro, a gente conta com a oração dos amigos, a gente conta com o plano Tá? espiritual, não é? Com o auxílio de Jesus. O passe, né, magnético, tudo isso a Todos, gente conta. todos Mas, na os. realidade, é o que ele diz: nós somos o remédio e somos a cura, né? Exatamente. Porque nós podemos ter isso, saber que temos a nosso favor tudo isso, né? Inclusive, como você falou, os trabalhos espirituais da casa espírita, mas se nós não nos abrirmos para isso, não, não vamos conseguir ter os resultados que esperamos. Porque muitas vezes nós acreditamos que o nosso problema tem que ser resolvido por eles. Eles têm a obrigação de nos ajudar, de nos salvar, de resolver as questões para nós. E essas questões são nossas, né? Eles nos fortalecem, eles nos dão a compreensão daquilo que nós estamos passando. Podemos não saber exatamente o que foi, não interessa o que foi. Interessa é como nós lidamos com isso agora. Não interessa se o problema que eu estou passando é dessa existência ou de outra existência, não é? Há tantas pessoas que têm doenças graves que nunca utilizaram-se de cigarro e tem problemas no pulmão, enfim, de outras coisas, né? Tem problemas em variados lugares do nosso corpo. São questões, como eu disse antes, são questões
do passado e não pôde ser removido. E então, nessa oportunidade, quando nós não temos mais os vícios e os desequilíbrios que tínhamos no passado, talvez recente ou não, eles encontram, então, uma maneira de hoje, essa oportunidade, que nós já temos uma certa condição de passarmos por esse momento de dor, porque eu tenho que reajustar aquilo que eu destruí. E quando eu reajo, tenho muito ódio de alguém, ou uso muita droga. Droga aí é remédio e outros, né? E outros, e outros tipos de medicação, né? Porque podemos ir ao médico, o médico nos dá uma medicação para que a gente possa, vamos dizer, dormir, porque eu não consigo dormir, estou com insônia. Há 3 meses eu não durmo, não consigo dormir. Então, a gente tem que procurar um médico para poder ver do que se trata. E o médico medica, dando a dose certa. E muitas vezes nós queremos dormir porque não queremos ver o que está se passando conosco. Nós queremos apagar, literalmente apagar. Então, em vez de tomarmos um comprimido, tomamos 3. E assim vamos, né? E muitas vezes aquilo, esse desequilíbrio, né? Vai trazer uma desordem orgânica, né? Porque há um descontrole nosso, provocando muitas vezes até a nossa falência, a falência dos órgãos, e a gente vindo a desencarnar sem e não estando no tempo apropriado. É como um suicídio, né? Lembram-se de André Luiz, quando ele passou para o outro lado? O que ele ouvia no umbral? Suicida, suicida, né? Porque ele fazia uso de bebidas alcoólicas, enfim, uma série de coisas que vieram a fragilizar o corpo físico dele de tal forma que ele construiu, né, um câncer que não pôde ser curado e que o levou à morte, né? Então, isso tudo nós temos que observar para fazer o nosso trabalho da forma mais correta possível. E também, se acontecer de uma doença grave nos acometer, né? Não vamos procurar não ter medo, porque nós já sabemos que a morte não existe. Nós já sabemos que nada nos acontece por acaso, né? Existe sempre uma razão para isso. Não vamos discutir a razão porque nós temos o esquecimento do passado, que é eu estou falando até muita coisa que eu vou falar na próxima aula, que é da misericórdia, né? A misericórdia de Deus para conosco. Então, vamos aceitá-la, a amiga dor, né? Assim como falava Francisco de Assis, né? Irmã Lua, irmão Sol, Chico irmão Xavier. Xavier, né? Que também é um exemplo para todos nós, né? Ele tinha variadas enfermidades e graves, né? E a gente nunca viu ele se queixar, né? Claro, um ser já bastante evoluído, né? Que esteve entre nós, que nos serviu de exemplo e nos serve e nos servirá para sempre, não é? E na qual nós devemos ter como exemplo mesmo, trazer mais para perto de nós, porque ele está mais próximo de nós, né? Assim como outros irmãos, do que os grandes luminares, né? Lembrando sempre de Jesus, né? Então, se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar.
Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja sim curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Foi isso que Jesus fez, né? Também quando esteve entre nós, quando ele veio. A gente falou aqui, ele curou muitas pessoas, mas a maioria voltou a enfermar, porque voltou a fazer aquilo que fazia antes. Falar Os mal da vida mesmos alheia, hábitos, né? É. mal para o outro, ter inveja, ter rancor, ter ressentimento, querer o mal, não é? E nós já sabemos que nada disso faz bem a nós, porque tudo que a gente deseja para o outro, nós vamos ser inundados. Então, se eu quero que o outro morra, eu vou acabar construindo uma enfermidade que me mate também. É claro que isso não é um pensamento rápido que passa por nós. Isso é uma coisa alimentada durante anos, que começa no perispírito e termina no corpo físico. E quando a doença é instalada no corpo físico, ela já está lá há anos, há décadas. A dor acontecendo e você não procura o médico, toma remédio, mas continua no mesmo processo. Ah, mas fulano fez isso. Ah, eu não admito que tenha sido fez isso. Não admito. Não perdoo, não perdoo. Ela há de pagar o mal do mesmo jeito que ela fez para mim. Então, não há remédio que possa curar, porque primeiro que remédio alopático cura a causa. É para Cura remediar mesmo, é remédio de a remediar, né? A causa, ele não. a causa só quem pode dar conta somos nós. Só nós podemos acabar com a causa das doenças, mudando o nosso comportamento, mudando o nosso pensamento, nos corrigindo, não tendo receio, não tendo medo de que outros saibam, que vejam, que isso, que aquilo. Não, a gente não tem que ter esse tipo de vergonha, não. A gente tem que ter vergonha porque a gente já sabe muito e ainda faz coisas erradas, ainda pensa errado, ainda vibra mal. Isso é que a gente tem que ter vergonha, né? Então, a gente tem todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá e ainda se equivoca. Não vamos também nos julgar, ser rígidos, não nos perdoarmos, porque vamos arrumar outro problema grave, gravíssimo. Muitas vezes as nossas enfermidades são porque nós não nos perdoamos daquilo que fizemos ou daquilo que não fizemos. Então, veja que tudo passa pela nossa consciência, né? Nós temos que alinhar a nossa consciência com as leis de Deus, para estarmos livres, libertos. Então, se algum dia uma enfermidade nos acometer, uma enfermidade grave nos acometer, vamos aceitá-la e vamos procurar fazer o melhor que podemos fazer, nos tratando com com a medicação da matéria, do plano físico, mas nos tratando principalmente com a medicação espiritual, que é a mudança interior. Para isso, nós contamos com o fortalecimento através das casas espíritas, dos templos religiosos, onde formos, da nossa oração franca, sincera, amorosa, confiando, nós temos que ter certeza de que nós não estamos abandonados e que nada nos acontece por acaso. Então, se aquilo chegou, é porque eu tenho condições de lidar com aquilo, porque Deus, Jesus nos diz, não dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Tenhamos força, tenhamos fé e sigamos em frente. Então, vamos aproveitar o dia que temos, o momento que temos, que é só hoje, o agora. Vamos fazer o que temos que fazer no hoje e no agora, porque o amanhã nós não sabemos.
Se a gente viver assim, tudo vai ser mais fácil para nós. Tudo vai ser mais facilitado. O nosso fardo será mais leve, porque aí sim nós estaremos caminhando lado a lado com Jesus, deixando também que Ele caminhe ao nosso lado. Então, o médico Jesus deseja assim curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Foi o que aconteceu com a mulher hemorroísa, não é? Ela já tinha a enfermidade há décadas, né? Há muitos anos, a gente não sabe quanto tempo, né? Mas era muito tempo, muito tempo. E ela tinha certeza, quando ela ouviu falar de Jesus, ela ficou enlouquecida para achar Jesus, porque ela sabia, né? Ela sabia, porque ela já ouvia falar do Messias que viria, trazendo o amor, trazendo a paz, a renovação, a cura, a vida verdadeira, mostrando como encontrar essa vida verdadeira, né? E ela sabia que ela poderia encontrar a cura, e a fé dela era tão grande. E esse tempo todo da enfermidade dela amadureceu ela, modificou ela. Ela mudou os seus pensamentos, ela mudou as suas atitudes, ela compreendeu a vida. Ela estava pronta para ser curada, pronta, pronta. E ela sabia que só de se aproximar e tocar nas vestes, não precisava Jesus fazer, nem olhar, nem fazer, nem falar nada. Bastava que ela tocasse as vestes dele para que ela fosse curada. E assim se deu. E no meio daquela multidão, né? Naquela multidão, ela consegue se aproximar de Jesus, cai e estende a mão e toca na beirada da roupa de Jesus. E ele para, olha ao redor e pergunta para os apóstolos que estavam do lado dele: quem me tocou? Aí eles dizem: como, mestre? Há uma multidão aqui, tantas pessoas tocaram o Senhor. E ele diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu uma. Agora me faltou a palavra. Saiu uma vibração, né? E essa vibração não é vibração no nome que ele fala. Agora me fugiu a palavra. Ele sentiu que saiu aquela energia dele de cura. Ele sentiu. Mas seria impossível ele sentir. Foi mesmo a vibração que proporcionou a ele poder fazer a cura, né? Porque ela entrou em sintonia com ele. E ela já estava preparada, né? É. Porque os anos, eu estou até buscando aqui que sumiu a palavra, menina. Os anos que ela ficou enferma foram os anos que ela meditou, que ela orou a Deus, que ela foi amenizando toda a personalidade dela, né? Assim como nós já amoldando. Porque o que a enfermidade fala? Faz com a gente? Ela faz com que a gente fique mais dócil, mais humilde, mais simples, vendo a vida como ela é, né? E é isso que a enfermidade fez com ela. Aí eu agora tenho que descobrir essa palavra que eu me esqueci. De mim saiu uma Eu consegui virtude. terminar aqui. Eu não consegui ver aqui. Eu acho que foi o que ele fala. Não é virtude, não? Eu acho que foi virtude, exatamente. Foi virtude, exatamente. A virtude, no caso, é aquele poder que saiu dele, aquela energia curativa, né? E ele
Então, e ela foi curada, e ela não voltou a enfermar, porque ela estava pronta, estava madura. Então, a doença ela tem um papel importante na nossa vida. A gente sempre olha a enfermidade como uma coisa ruim que vai, eu não vou poder mais fazer, não vou poder mais sair, não vou poder, vou ter que ficar um tempão e vou me afastar de tudo. Realmente é super desagradável, porque muda tua rotina, muda teu ritmo de vida. Você vai ter que abdicar de coisas que você não abdicou antes, né? E a doença ela faz isso, né, com a gente, né? Você tem que aprender a abdicar, tem que aprender a ser humilde, né? A ser dócil, a receber o cuidado de outra pessoa, porque tem gente que nem se permite receber o cuidado de alguém. Então, a doença, ela faz um bem enorme a nós que ainda precisamos, se a gente olhar por esse lado. E não é algo que Deus mandou para nós, é algo que nós mesmos construímos. Então, quando a gente entende isso, tudo muda. Claro, nós vamos sentir dor, nós vamos passar por momentos difíceis, dolorosos, vamos ter que mudar muito a nossa visão sobre as coisas, vamos ter que pensar em nós, porque vamos ter que ficar muitas vezes acamados, sem poder estar com outras pessoas, afastados da sociedade, dependendo da enfermidade que for, tendo contato apenas com algumas pessoas. Então, Mas tudo se a isso pessoa se revoltar, não é? Vai ser muito pior, porque não vai nem se colocar em condições de poder receber ajuda do plano espiritual. Que nem que a pessoa queira, às vezes a gente mesmo, você quer ajudar uma pessoa, mas a pessoa não alcança que você quer o bem, que o bem é. Aí não adianta. Aí você tem que esperar uma às outra vezes oportunidade. ela precisa de alguém. Ela acha que é autossuficiente. É É. orgulho, não é? Então, eu não preciso que ninguém fique comigo, não preciso disso. Precisa, todos nós precisamos. Nós viemos ao mundo para ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros, né? E não é porque estão cooperando conosco num dado momento da nossa vida e a gente não pode fazer o mesmo, que isso é demonstração de nossa fraqueza. Pelo contrário, saber receber é sinônimo de alguém humilde, que aceita, que agradece a Deus por ter alguém. Não é? Quantas pessoas estão sozinhas? A gente às vezes não sabe por que uma pessoa se encontra sozinha, não é? A gente não pode julgar, não entende, e é melhor não fazer nenhum tipo de julgamento, porque não sabemos. Mas muitas vezes é porque a pessoa não aceita a ajuda, né? O carinho, a atenção, porque não quer dar trabalho aos outros. Ora, o trabalho é o bem. Quando a gente ajuda alguém, a gente está fazendo o bem. E o bem não é bom para quem faz, não é bom para quem recebe, é bom para quem faz. Então, fazer o bem é bom para nós. Mesmo que a pessoa não saiba que a gente está fazendo bem. A gente não pode fazer o bem para alguém que está precisando. Às vezes, há uma pessoa que está precisando de alimento, mas não quer pedir a ninguém. A gente sabe que a pessoa é orgulhosa. Aí um grupo vai e fala um com o outro, vamos ajudar fulano, ela não precisa saber. A gente faz chegar na casa dela sem ela saber que fomos nós. A gente não pode fazer isso? A gente não faz, às vezes, isso? E assim a pessoa recebe, ela não sabe quem foi. Nós não vamos estar humilhando ninguém, não é? Vamos estar compreendendo o processo que a pessoa está passando de não querer receber, que não se sente bem com isso. Até que ela receba, goste e se sinta bem. E sinta até falta. Que é tão bom a gente receber uma telefonema, é tão bom a gente receber uma visita quando a gente está enfermo, não é?
É tão bom. A gente precisa descobrir, né, a beleza em todos os momentos da nossa vida, até na falta de saúde, né? E a gente sabe que tudo é transitório. E que quanto mais a gente ajudar nesse sentido, de pensamento, de sentimentos bons, de atitudes boas, de mudança de sintonia para o bem, nós vamos acelerar a nossa cura. Vamos acelerar a nossa cura. Então, creia que você mesmo é o seu remédio ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. E nós nos permitimos mesmo, né? A cura é o processo do regressar ao seu estado natural, à sua essência divina, na qual o amor e a alegria representem seu jeito saudável de viver. É como um regressar à infância, né? Aquela inocência, a alegria, a espontaneidade, né? O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante a assimilação do brilhe a vossa luz. Creia que você é a luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu o seu caminho. A enfermidade é um quarto escuro. Ponha a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. E aí fica aqui a pergunta, né? Vamos acender essa luz? Então, chegamos na nossa hora. 5 minutos, né? Então, vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos. Se eu consigo. Vamos então fechar os nossos olhos. E vamos pensar que estamos nos dirigindo Só que o pessoal da oposição tem que se controlar um pouco para acelerar esse processo. Estou desligando aqui um som que estava aparecendo. Vamos mentalizar o raiar de um novo dia. Vamos caminhando até o mar, sentindo os nossos pés na areia, olhando a claridade surgindo, as ondas do mar tranquilas, batendo na areia.
e nos aproximamos para que possa molhar os nossos pés. Vamos nos sentar na areia e olhar para o mar, vendo à distância o raiar de um novo dia. O raiar de um novo dia onde a esperança estará em todos os corações. E o sentimento de amor, de caridade, de luz intensa que recebemos do alto, do Mestre Jesus, está sempre conosco. E olhando para o mar, nós nos lembramos que no início das madrugadas, Jesus e seus apóstolos saíam na embarcação para pescar. Para pescar o alimento do corpo e entender o alimento da alma. Era quando o Mestre Jesus nos ensinou muitas coisas. Para que não pudéssemos deixar de notar a beleza da vida. Ele deixou as parábolas, mostrando as histórias da época, marcadas em nosso coração, exaltando a natureza, exaltando a criação de Deus, exaltando as bem-aventuranças, para que incorporássemos, desde então, há mais de 2000 anos atrás, todos esses ensinamentos em nossa intimidade. Mas como Pedro, que o negou, para depois realizar bênçãos de cura, de amor e caridade a todos, nós também já o negamos. E estamos no caminho da nossa redenção. Como Pedro, a pedra, nós estamos buscando a nossa renovação. Tendo coragem de, nas tempestades da vida, sair do barco e andar em direção ao nosso Mestre amado, como Pedro fez ao chamado dele. Ao início com receio, com medo, e depois abraçando e vencendo o medo. Nós também caminhamos para vencer o medo e abraçar o amor, a beleza da vida. Por isso aqui nos encontramos, rogando a Deus, a Jesus, aos amorosos guias de luz que nos assistem, para que venham em nossa direção. Vem, Jesus, vem. Abraça-nos, Senhor. Estende as tuas mãos para que possamos levantar. Não queremos mais ficar sentados na areia. Queremos também andar sobre as águas.
e encontrar a Ti, Senhor, na jornada com os nossos irmãos de caminhada. E podermos verdadeiramente ser irmãos uns dos outros, compreendendo as diferenças, admitindo os nossos erros, mas buscando com força, com determinação, com perseverança, os Teus desígnios, para que possamos nos livrar de todo o mal, alcançando a luz que deixastes para cada um de nós. Sabemos que a caminhada é longa, não é fácil, mas estamos hoje determinados a Te seguir. E não serão as dificuldades do caminho que nos farão perder o tempo. Buscar atalhos. Dessa vez, não mais queremos atalhos. Queremos encontrar a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Envolve a todos nós. Derrama a Tua luz sobre essas águas que colocamos, para que elas sejam manipuladas pelo Teu amor e nelas sejam acrescentados a medicação que necessitamos para nos curar a alma. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar a todos que necessitam. Envolve na Tua luz a todos os irmãos que constam em nosso grupo de oração, a todos aqueles que se encontram nesse instante em nosso pensamento. Vamos mentalizar que eles possam ser curados de suas enfermidades, na alma e no corpo, e que busquem sempre os Teus exemplos para que encontrem a paz, a renovação, a iluminação interior. Que cada irmão de nossa convivência, do grupo ou fora do grupo, necessita nesse instante de uma luz, de um recomeço, de uma força, de uma medicação, de uma motivação para viver. Que sejam abençoados pela falange bendita que nos acompanha. Fortalece-os, Senhor. Que eles sintam a Tua presença como uma melodia em sua mente, como a dizer-lhes: confiem, sigam em frente, a paz convosco, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, por esse momento de amor. Obrigada por ter nos reunido nesse instante, neste dia, nesta noite. Que as Tuas bênçãos se façam conosco, hoje e sempre. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor aonde quer que estejamos. Que hoje seja um dia especial, um marco para nossas vidas, de mudança de chave, de mudança de sintonia. Obrigada, Senhor, por mais este momento de amor.
Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos. Oi, Deise. Oi, obrigada por eu ainda poder assistir um pouquinho. Foi muito Obrigada, bom. Depois eu vou ver o anterior. obrigada pela presença de todos. E alguém deseja falar alguma coisa? Então, até a próxima semana com o nosso estudo. Obrigada, muito obrigada. Aqueles que tiverem alguém enfermo, ou que estejam precisando, podem, que não estejam no grupo, ou não sei se a Ana sabe, nós temos um grupo de oração. Quando precisar de alguma coisa, você é só enviar para nós pelo e-mail particular, pelo e-mail não, pelo zap particular, ou para mim, ou para a Jane, o pedido de oração pela pessoa, né, colocando o endereço que a gente coloca no grupo, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada, Fiquem. muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Uma Até ótima semana para todos vocês. para vocês também. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Melhoras para tua filha, Miri. Tchau.